Boa noite a todos e todas. Boa noite a nossos irmãos internautas que nos assistem. Meu nome é Pedro, sou trabalhador da casa. Estou substituindo aqui hoje na direção dos trabalhos do nosso irmão Marcelo, que teve um compromisso, não pôde vir. É um prazer e uma satisfação tê-los aqui nessa noite, tá bom? Agora, como é de praxe, eu vou ler alguns avisos aqui relacionados a atividades da casa. A gente sempre pede para colocar o celular no modo silencioso, tá, para não desarmonizar o ambiente, caso ele toque. Eu sei que ninguém estacionou o carro na frente da garagem de ninguém, mas se alguém o fez, a gente pede para tirar, para a gente não ter problemas aqui, porque realmente atrapalha os moradores. Campanhas permanentes. Temos a campanha do quilo, arrecadação de alimentos e itens de higiene pessoal para compor as cestas distribuídas às famílias assistidas pela casa. Temos também a campanha do bazar, com roupas, calçados e utilidades domésticas em bom estado. Quem tenha esse material em casa e queira doar, é só ir aqui na nossa secretaria. Campanha de latinhas também. Tudo deve ser entregue na secretaria. A casa sempre precisa, de tarefeiros, para voluntários, para aplicação de passe, para recepção no nosso salão, para atendimento fraterno. Quem tem interesse em ajudar, só procurar a nossa secretaria. Tá? Temos aqui o Grupo Renascer, de apoio psicológico aos dependentes químicos e seus familiares. Funciona às segundas-feiras, às 18h45, coordenação da psicóloga Edith. Qualquer informação também na secretaria. E a gente convida a todos, sempre a participarem dos estudos realizados aqui na nossa casa. Nós temos o sistematizado da doutrina espírita, todas as quartas-feiras, às 19h45. Temos o núcleo de estudo e pesquisa do Evangelho, quarta-feira, às 18h30. O estudo das obras de André Luiz, às quartas-feiras, às 18h15. O aprofundamento da doutrina espírita, às quartas-feiras, às 19h45. E o aprofundado da mediunidade, às segundas-feiras, às 18h30. Temos também a escola de evangelização Maria Estela, aos sábados, de 15h30 às 17h30, que é o mesmo horário que tem reunião do grupo de pais. Tá? Então, a evangelização das nossas crianças é muito importante, quem puder participar. Bom, lidos aqui os avisos, que nós sempre... tem também a falar um pouco das palestras, Hoje já é dia 29, nós temos aí mais uma palestra amanhã com a Letícia Piedade, o tema Gênese Espiritual, Princípio Espiritual e União à Matéria. E no dia 31, quinta-feira, o Edilberto Venturelli com o tema Charles de Saint-Exupéry, O Céu e o Inferno. Tá? Todos estão convidados para as nossas palestras. E agora, eu vou passar a palavra para a nossa irmã Maria Amélia, que vai fazer a leitura de uma página, tá, para harmonizar o ambiente. Boa noite a todos. Hoje nós vamos ler uma página do livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel. A página é 21, a leitura número 3. Na grande romagem. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu, sem saber para onde ia. Paulo, Hebreus 11:8. Pela fé, o aprendiz do Evangelho é chamado como Abraão, a sublime herança que lhe é destinada. A conscrição atinge a todos. O grande patriarca hebreu saiu sem saber para onde ia. E nós, por nossa vez, devemos erguer o coração e partir igualmente. Ignoramos a estação de contato na romagem enorme, mas estamos informados de que nosso objetivo é Cristo Jesus. Quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre espinhos da calúnia,
Quantas vezes transitaremos pelo trilho escabroso da incompreensão? Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançaremos o espírito? Quantas nuvens estarão interpostas entre o nosso pensamento e o céu, em largos trechos da senda? Insolúvel a resposta. Importa, contudo, marchar sempre em caminho interior da própria redenção, sem esmorecimento. Hoje é o suor intensivo, amanhã é a responsabilidade, depois é o sofrimento, e em seguida é a solidão. Ainda assim, é indispensável seguir sem desânimo. Quando não seja possível avançar 2 passos por dia, desloquemo-nos para diante, pelo menos alguns milímetros. Abre-se à vanguarda em horizonte novos de entendimento e bondade, iluminação espiritual, progresso e virtude. Subamos sem repouso pela montanha escarpada, vencendo desertos, superando dificuldades, varando nevoeiros, eliminando obstáculos. Abraão obedeceu sem saber para onde ia, encontrou a realização da sua felicidade. Obedeçamos por nossa vez, conscientes de nossa destinação e convictos de que o Senhor nos espera, além da nossa cruz, nos cimos resplandecentes da eterna ressurreição. Essa palavra, ela me tocou o coração, no sentido de que, se esperamos entender o porquê estamos nesse mundo, devemos aceitar o chamado de Jesus, como fez Abraão. Independente do nosso sofrimento, das tristezas, das coisas que passamos na vida, devemos seguir sem desânimo, evoluindo sempre, um dia de cada vez, como está aqui nessa palavra, né? E essa evolução ela vai acontecer através do entendimento, dos estudos do Evangelho, do ensinamento de Jesus, que nada mais é do que o amor verdadeiro, puro, né? E a caridade. Eu espero que as palavras e a energia dessa palestra nos mostrem a luz para a gente encontrar esse caminho. Todos nós aqui presentes. Eu espero agora e vou passar a palavra para ele. Obrigado, Maria Amélia. Conforme nossa irmã falou, né, a evolução ela é lenta. Ela existe, ela é lenta, mas ela existe. Né? A gente tem que confiar que a gente está evoluindo a cada dia, embora às vezes a gente não se aperceba disso. Né? Então, agora, para iniciar, vamos fazer a nossa prece, vamos fechar nossos olhos, entrar em sintonia com a espiritualidade superior, esquecer um pouco dos nossos problemas, das tribulações do dia a dia, das nossas vicissitudes, pedir à espiritualidade que banhe aqui o recinto de luz, de boas vibrações, que nós possamos receber aqui na noite de hoje exatamente o que nós viemos aqui para receber, sempre na medida da nossa necessidade, do nosso merecimento. Pedimos também que a espiritualidade possa abençoar, possa iluminar nosso irmão Ricardo, que vai fazer a palestra de hoje, que ele possa ser intuído da melhor forma possível a proferir aqui palavras que vão aquecer os nossos corações nessa noite fria de hoje. Então, com a autorização dos mentores espirituais desta casa, damos por início a primeira parte dos nossos trabalhos da noite de hoje, dando graças a Deus. E agora eu passo a palavra para o nosso irmão Ricardo, que vai fazer a palestra da noite. Alô. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Ah, vocês estão dormindo, né? Tá frio, né? Hoje o tema da nossa conversa é uma pergunta. O que é o Espiritismo? O Espiritismo é a doutrina revelada pelos Espíritos, codificada por Allan Kardec. Acabou a palestra. Respondi a pergunta. Mentira, né? Claro que eu estou brincando. Mas é a verdade. O Espiritismo é uma doutrina que foi revelada pelos Espíritos, codificada por Allan Kardec.
Aí agora nós vamos ter que fazer uma viagem no tempo e nós vamos nos deslocar para a França, num período extremamente conturbado da história francesa, que é a Revolução Francesa, 1789 a 1799, a Era do Terror. Eles calculam que entre 16 mil pessoas até 40 mil pessoas morreram, guilhotinados, enforcados, afogados, surrados de todas as formas. Nesse contexto, aparece a figura muito conhecida de Napoleão Bonaparte, e começa a conquista da Europa, todas essas guerras, perdas de vida. Dentro disso daí acontece no outro canto do mundo, nos Estados Unidos, um fenômeno, que não é o primeiro fenômeno espírita, claro, mas chamou a atenção das pessoas. Em 1848, as irmãs Fox, 3 irmãs americanas que moravam numa cidade chamada Hydeville, no estado de Nova York, começaram a ver que mesas davam pancadas e elas começaram a fazer perguntas para essas mesas e elas respondiam. Isso virou uma atração de circo, virou entretenimento. Na época não tinha internet, não tinha televisão, não tinha nada, servia como entretenimento. E isso foi passando de ouvido em ouvido até que essas mesmas manifestações começaram a acontecer no solo francês. Então, um homem chamado Sr. Frontier, que era um magnetizador, lidava com magnetismo, estudava, era um cientista que estudava o magnetismo, convidou o nosso Hippolyte Léon Denisard Rivail, nosso Allan Kardec, que era um pedagogo, era um homem de ciências, não era um homem de religião, ele era um homem extremamente pragmático, convidou-o para poder assistir essas sessões dessas mesas girantes, que eram espetáculos, né? Reunia a sociedade francesa, faziam perguntas das mais diversas, mas era um fenômeno que chamou a atenção de muita gente. E, estando lá, vendo aquele fenômeno, ele fez a seguinte observação que eu acho extremamente interessante, porque ele viu que ali tinha um efeito inteligente. Ele observou, viu que aquilo ali não era uma armação, que aquilo acontecia. Se alguma coisa movimentava uma cadeira, se alguma coisa chega aqui e movimenta esse copo daqui até lá, se não é um truque de mágica, alguma coisa movimentou esse copo. Se tem um efeito inteligente, há de existir uma causa inteligente. Isso, para muita gente que me questiona às vezes, né, a existência de Deus. Se você tem um efeito inteligente que não é causado pelo homem, tem que ter uma causa diferente do homem. Dê o nome que você quiser. Alguns falam que é a natureza, outros falam que é isso. Para mim, é o Criador, a existência de Deus, e não vou me estender muito mais sobre isso, né? Mas essa é uma das bases doutrinárias dessa doutrina codificada por Kardec. Kardec olha aquilo e começa a desenvolver toda uma planificação, claro, não é à toa, não é por acaso, ele já tinha toda uma sequência de conhecimentos, e ele começou a organizar uma série de perguntas que ele questionava, e essas perguntas ele confrontava com outras perguntas vindas do mesmo, de outros lugares, e essas respostas, elas coincidiam, elas eram idênticas. E ele foi fazendo um compilado, começou na pergunta 1, o que é Deus? O Espírito da Verdade usou este nome, né? Fala, quem é você? Eu sou o Espírito da Verdade. Então, conhecereis a verdade vos libertará, né? Então, ele começou a fazer toda essa compilação, e a primeira pergunta, ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é Deus. É bem interessante você ver como que a mente desse pedagogo, desse homem de ciências funcionava. E tem a resposta, Deus, causa primária de todas as coisas, né? Inteligência suprema, Criador do universo, todas as questões estão lá no Livro dos Espíritos. E ele foi enumerando, passando por tópicos, realmente dando sentido lógico para essa doutrina. Agora, esses fenômenos, já não é porque em 1800, lá vai Pedradinha lá, que aconteceu isso nos Estados Unidos, depois aconteceu na França, mas eram fenômenos que desde que o homem é homem na face da Terra ocorrem.
Os médios tiveram o nome de feiticeiros, de bruxos, de xamãs, de pajés, de benzedeiras, de curandeiros, todos esses nomes para significar médios de cura ou outro tipo de mediunidade qualquer. Esses fenômenos sempre existiram, só que até aquele momento, um momento de extrema escuridão para a humanidade, dentro do solo francês, na Europa, no Velho Mundo, então Jesus tinha falado o seguinte: olha, eu estou indo, mas eu vou rogar ao Pai que envie um Consolador que vai ficar com vocês para sempre. Enviaram essa doutrina. Por quê? Vinha esclarecer, vinha fazer uma série de preencher lacunas. Claro, quando a gente fala essas coisas, né, eu tenho uma companheira bem cética, nós estamos juntos há bastante tempo, e ela é bem cética. Ela falou assim, olha, essa semana ela falou para mim, eu acho que eu acredito em Deus. Ela falou assim, porque quando eu estou um pouco desesperada, desassossegada, me dá essa sensação que existe alguma coisa para quem eu posso me dirigir. Eu falei assim, que bom, né? Porque o espírita sabe, cada um tem seus momentos, e aquele que às vezes se intitula ateu, ele tem mais religiosidade dentro dele do que às vezes alguém que fala que tem religião, mas não possui religiosidade. Então, essa crença em um ser maior, ela sempre existiu, Então, Kardec vem, faz logo essa primeira pergunta e começa a fazer toda essa dissertação sobre todas as perguntas. Inclusive, quem vai ler o livro do Espírito, como é muito datado, fala sobre certas questões que só existiam naquela época, sobre duelos, sobre uma série de questões que incomodavam a sociedade da época. Então, a doutrina espírita, ela é dinâmica, ela tem as bases, mas depois tiveram uma série de complementações. Por quê? Não dá para ensinar uma criança o que é a teoria da relatividade se não começar a ensinar o beabá para ela logo de... Não vai. Alguém pode começar a tentar explicar o que é Deus? É extremamente difícil, porque o nosso quanto de inteligência nesse nível evolutivo que nós estamos, ele não comporta determinados conjuntos abertos, conceitos sobre a eternidade, de um Criador incriado, de uma série de coisas. E a doutrina espírita ainda tem uma coisa muito interessante que eu acho, que ela fala que a verdade, ela confronta a ciência, confronta os fatos em qualquer época ou situação da humanidade. Porque a verdade ela é estática. Certas coisas são dinâmicas, algumas verdades que não são verdades, são conceitos, às vezes, sociais. O que é aceito na nossa sociedade, às vezes não é aceito em outra sociedade. Em determinadas sociedades, não é crítica, são fatos, aceita-se que um homem de 90 anos se case com uma menina de 12, 13 anos. Isso é cultural. Se é aceitável ou não, né? A gente tem a nossa concepção. Agora, são criados dessa forma. Então, para certas pessoas, tem gente que se fala assim, eu não como um peixe cru. O outro, quando a gente aqui no Brasil, quando você mostra para um estrangeiro uma feijoada, há um estranhamento total, né? Uma série de coisas estranhas boiando naquele feijão, que para a gente é uma delícia. Para certo estrangeiro, o cara olha aquilo com extremo. E para a gente ir para, vamos dizer, um lugar igual a China, onde come escorpião frito, onde come todo tipo de coisa, para a gente também é um estranhamento. Então, esses conceitos, eles são dinâmicos, mas aquilo que é verdade, ele permanece do início ao meio ao fim. Ele é imutável, ela é imutável. Então, todas essas questões que a doutrina espírita vem nos elucidar, traz essa característica que Jesus falou desse Consolador. Porque a doutrina espírita, ela consola enquanto ela nos mostra que nós somos seres mortais, que nós vamos ter oportunidades, quantas forem necessárias para atingir o nosso processo de evolução, essa perfeição relativa, que a morte não existe no que pese a nossa visão materialista, que é sempre algo ponderável que a gente possa tocar, que a gente possa ver, que a gente possa medir, mas nós sabemos, dentro dessa doutrina, que a essência real daquilo que nós somos, ela é eterna. Ela não morre. E vem a doutrina espírita contrariar certos ditames de verdades. Essas verdades que não são verdades, também não são críticas, mas que está lá
né, na Bíblia que não se pode comunicar com os mortos. Então, nós sabemos que isso são conceitos que não são verdadeiros. Por quê? Qual o problema que eu tenho em fazer essa comunicação com seres que são, em essência, idênticos a nós? Só que alguns usam a vestimenta de carne neste momento, porque é necessário para a experiência evolutiva, e outros estão no plano extrafísico, não precisam do material naquele momento para poder estar fazendo o circuito evolutivo. São etapas. Tem um livro que chama Evolução em Dois Mundos, né? Só que são diversos mundos, mas ele fala assim, evolução em dois planos, o plano material e o plano espiritual. Então, quando eu estou na matéria, é porque ela é necessária para que eu experiencie determinadas situações que eu não conseguiria experimentar se eu não tivesse um corpo físico. Quando eu não tiver mais necessidade deste corpo material, acabou. Não vou precisar de encarnar no ciclo, seja como missão, que eu queira voltar, que eu queira ajudar de certa forma, como tantos outros fizeram aqui. Porque muitos dos nossos maiores missionários podiam já estar em outros planos, não precisavam de reencarnar mais nesse orbe. Agora imagina, o maior de todos, imaginem todo o trabalho, toda a planificação que teve para a chegada de Jesus no nosso orbe, para poder exemplificar todos os ensinamentos que ele ia deixar para nós. Porque não era só deixar o ensinamento, era exemplificar, viver de acordo com esses ensinamentos. Agora imagina o que é um espírito perfeito, um espírito de altíssima evolução, ou espírito mais evoluído, que já colocou os pés nesse orbe, ele ter que baixar toda a sua gradação. Não há o que se comparar. Se falar assim, o brilho do sol, não vai explicar. Não tem nada que a gente consiga explicar, mas vamos usar essa imagem como se fosse um grande sol que tivesse que apagar a sua luminosidade, o seu calor, porque senão vai abrasar todo mundo que está aqui, vai calcinar todo mundo que está aqui. Agora, vocês imaginem, toda vez que essa imagem vem na minha cabeça, eu comparo o seguinte, é como se alguém chegasse para a gente e falasse assim, a partir de hoje, todos nós vamos ter que morar num chiqueiro, comer a lavagem que os porcos comem e viver da forma que os porcos vivem. Está legal para vocês? Agora, por amor, esse ser, que já sabia toda essa trajetória, porque não se enganem não, tá? Ele tinha um corpo material, eu não vou entrar em detalhes, porque não era um corpo exatamente idêntico como o nosso, porque não era privilégio, não era nada, são conquistas, mas em tudo humano, sangrava, sentia dor, sentia frio, sentia calor. Imaginem um ser que vem sabendo que vai passar por todo o suplício que ele passou e mesmo assim jamais ter uma palavra de contrariedade, de negação, de pessimismo, de nada. Era o exemplo. É o exemplo maior que nós temos. E ao redor disso vieram tantos outros que vieram complementar todos esses ensinamentos, dar mostras desses ensinamentos. A doutrina espírita, ela tem facetas, vertentes científicas, filosóficas e religiosas. Científica, porque ela estuda fenômenos que antigamente se pensavam que não seriam naturais. A mediunidade é uma coisa sobrenatural, a espiritualidade é sobrenatural. Não, ela não é sobrenatural, ela é natural. Só que o desconhecimento das coisas tornam certas coisas mágicas, parece que é alguma coisa assombrosa, mas não é. Jesus, quando fazia todas as suas transformações, ele falava o seguinte para as pessoas: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, vós sois deuses, fazei brilhar a vossa luz. Lei de trabalho, a gente tem que evoluir. Jesus chegou e falou o seguinte também: vinde a mim, vós que estou cansado, fatigado, esperançado, tristes, acabrunhados, pessimistas, que eu vou aliviar o seu fardo. Vai colocar nas costas dele? O sangue de Jesus redimiu os meus pecados. Não existe. O que ele estava falando ali, que poucas, às vezes, as pessoas não compreendiam, porque até hoje é incompreensível muita coisa para a gente ainda,
era que se a gente seguisse o exemplo, ele fala que o jugo dele é leve. Né? A gente, quando pensa no jugo, não acha que é muito leve, não. Mas o jugo contrário, ele é infinitamente mais pesado, com as consequências que ele traz. Agora, para seguir os passos de Jesus, eu falo o seguinte, quando falo assim, eu sou cristão, tudo bem, porque é uma expressão. Eu já vou usar uma outra coisa, eu falo assim, eu sou aprendiz do cristianismo. Porque para falar que você é uma coisa, você tem que exercer aquilo plenamente. Né? Porque se não fosse isso, então eu chego aqui na frente aqui do centro aqui e falo assim, eu sou cristão, eu sou espírita. Não, eu sou aprendiz do cristianismo e sou aprendiz do espiritismo cristão. Uma coisa, como Kardec codificou essa doutrina, muitos de nós cometemos um erro extremamente nocivo à doutrina, que é chamar a doutrina espírita de kardecismo. Não existe essa expressão, não existe kardecismo, existe espiritismo. Kardec não instituiu nenhuma religião. Essa religião foi revelada pelos espíritos. Kardec fez um trabalho inestimável na codificação. E ele usou, Allan Kardec, o nome que ele teve em outra encarnação, que foi revelada para ele, de um sacerdote druida. Que ele não podia, não é que ele estava com vergonha do que ele estava fazendo, mas ele não queria ter o nome dele associado, que já era um nome extremamente respeitado na França. Ele lidou com reformas da língua francesa, ele lidou em uma série de coisas extremamente importantes, era uma pessoa extremamente conceituada. E ele não queria associar o seu nome àquela revelação que não tinha propriedade. Então ele usou um pseudônimo de Allan Kardec. E eu acho tão engraçado que tudo que ele tentou evitar, hoje eu vejo as pessoas fazem. Você é kardecista? Não, não sou espírita. Você é de mesa branca? Eu falei, nunca vi a cor da mesa. Desconheço a cor da mesa. Porque não é assim que fala? Você é espírita de mesa branca? Eu falei, não sei, lá em casa é transparente, é de vidro. Né? Porque são conceitos que, se a gente não começa a combater, pode parecer bom, mas começam a desvirtuar o cerne doutrinário. Então, não existe kardecismo, existe espiritismo. Kardec, vou rebater, vou falar mais uma vez, tem uma importância inestimável para a doutrina espírita, enquanto codificador dessa doutrina, enquanto feito o trabalho para o qual ele veio para organizar. Então, as bases dessa doutrina, que é uma doutrina que, apesar de ter o aspecto religioso, ela não tem liturgia, ela não tem clero, ela não proíbe, ela não limita quem quer que seja. Ela segue. Paulo, quando fala assim, tudo posso, algumas coisas não me convém. Você pode tudo, mas para todas as suas decisões, a doutrina espírita mostra, existem consequências, lei de causa e efeito, que é uma das bases, junto à existência de Deus, junto a processo, a doutrina baseada na reencarnação, na imortalidade da alma, na lei de causas e efeitos da comunicação com os espíritos. São 5 pontos de base da doutrina espírita. Ciência, pesquisas, hoje são feitas nas mais diversas formas. Hoje tem associação médica espírita, tem associação, todas as associações de tudo quanto é tipo de profissão, tem um viés, às vezes, espírita ali. Por quê? Hoje, a própria medicina, a própria ciência é obrigada a se curvar frente a certas realidades. Essa dissensão entre religião e ciência, ela ocorre muito. Vejam bem, a gente tem uma grande dívida com a Igreja Católica. Evangelizou uma série de pessoas. Nós não vamos falar nas coisas que todo mundo fala, porque isso são parte da criação humana. Não pense, a gente vê espíritas desorganizados moralmente, a gente vê católicos, a gente vê, está no homem, não está na religião. E não adianta a religião por si só, ela não vai salvar ninguém, ela não vai adiantar de nada se ela não estiver colocada em atos. Se não existir religiosidade, não adianta a religião. Às vezes eu vejo, eu estava em São Paulo, saindo da porta de um templo lá, que eu não sei se é católico, evangélico, seja o que for, como poderia ser aqui, uma pessoa pedindo. E assim, o Estado, assim, miserável, um estado lastimável. E as pessoas saem de um templo e ninguém se digna a olhar na direção da pessoa, nem para falar assim, boa noite. Tudo bem, ninguém é obrigado a nada, como eu falei aqui, mas
onde está? O que adianta estar ali de joelhos dobrados e tudo, se ali na primeira prova de colocar em exercício aquilo que está sendo falado lá, porque tudo que se fala aqui, fala-se em todos os lugares. Não é a primeira vez que nós estamos ouvindo isso, não é a segunda, não é a terceira. São 2000 e lá vai burdoada de ano desse ensinamento. E até hoje a gente reprisando essas aulas. Por quê? A gente escuta, a gente sabe, a gente entende todos os preceitos. Quando Jesus fala para a gente que o maior dos ensinamentos era amar a Deus sobre todas as coisas, aí eu já tremo, porque eu não vou conseguir de jeito nenhum no meu processo evolutivo entender isso da forma plena. Por quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, seu próximo como a si mesmo. Aí complicou. Eu tenho que amar meu próximo como a mim mesmo. Mas espera aí, será que eu me amo? Será que eu cuido dessa vestimenta direito? Será que eu me alimento de forma correta? Será que os meus pensamentos são pensamentos bons? Porque não é o lado material. Como nós somos um binômio, a gente sempre tenta citar um pouquinho o lado material, mas será que eu me alimento o meu espírito de forma correta? Esses dias eu estava lendo em alguma passagem que falou assim, se você fosse se alimentar das suas palavras hoje, como estaria a sua digestão? Confesso que o meu estômago deu uma embrulhadinha naquela hora. Quando você pensa, né? Se você comesse os seus pensamentos em determinados momentos, como que estaria a digestão da gente? E, por incrível que pareça, isso tem um reflexo material enorme, porque nós somos consciências, almas, espíritos, o nome que quiser dar. A doutrina espírita denomina espíritos. Nós somos espíritos fazendo uma experimentação na matéria. Esse espírito antecede a matéria e sobrevive a ela. Uma vida, diversas existências. É uma das bases da doutrina espírita. Então, hoje, eu sou o melhor Ricardo de todos os tempos. Parece propaganda da TIM, né? Então, amanhã, a hora que eu acordar, se Deus me der a bênção de eu acordar, eu vou estar melhor do que eu estive hoje. Posso até estar estacionado durante algum tempo. Retroagir, não posso, graças a Deus, né? Que a gente não tem essa possibilidade, não é dada essa possibilidade de retroagir. Eu estou sempre acumulando uns pontinhos nessa escalada evolutiva. Então, a doutrina espírita, ela não vai impedir da gente andar num vale de sombras, não. Ela só vai fazer o seguinte, ela vai iluminar a nossa consciência para que, quando a gente andar nesse vale, a gente entenda, primeiro de tudo, eu estou fazendo palestra, acho que está entrando no 18º ano. Se eu puder deixar só uma coisa de tudo que eu vou falar aqui para vocês, para servir para as pessoas, e isso serve, tá? É que a responsabilidade de tudo que acontece na sua vida, ela é sua. Não é de ninguém. Ela é sua. Porque normalmente nós temos um grande problema em assumir nossas próprias responsabilidades. As pessoas participam, as pessoas podem nos induzir, as pessoas podem nos levar para o mau caminho, os obsessores, né? Tem gente aí que, se bobear, o obsessor quer que retire ele dela, né? Porque, olha, retira essa pessoa de mim porque eu não aguento. Porque, mas é muito mais fácil eu não assumir a responsabilidade. Por quê? Agora, tem uma coisa, não quer assumir a responsabilidade? Tudo bem, é direito de cada um. Mas tem uma coisa, quer brigar com a vida? Também pode brigar à vontade, mas eu vou falar o resultado. Nocaute em todos os rounds. Eu brinco, né, porque a doutrina espírita não proíbe nada, ela não proíbe coisa alguma. Mas, intrinsecamente, se a pessoa entendeu a doutrina espírita, ele está proibido de ser pessimista. Eu estou brincando com as palavras, tá? Que nada não proíbe. Mas eu acho que, se entender, as pessoas não podem ser tristes. Por quê? Em tudo dai graças. Agora, quando acontece algo de diferente na minha vida, eu esqueço toda essa base doutrinária que o Espiritismo me dá. Ele fala que o meu espírito é imortal, que eu vou ter todas as oportunidades que eu precisar. Então, ele fala dos processos da dor. Por que eu sofro? Por que eu estou passando por certos problemas? Então, quando eu entendo que esses problemas chegaram até a mim, e eles têm, é uma das bases da minha fé, a minha base de fé, ela é muito simples. Eu acredito num Deus soberanamente justo, bom, perfeito. A maior expressão de amor. A segunda base, a segunda perninha dessa base, ela vem do Alcorão muçulmano, que eu só vou modificar um pouquinho o enunciado, porque ele fala da vontade. E eu vou mudar, que não cai uma folha de uma árvore sem a
permissão, eu vou trocar, porque ele fala de vontade, sem a permissão do amor divino. Então, se a doutrina espírita fala para mim que ela é uma fé raciocinada, o meu raciocínio vai me levar à seguinte conclusão. Tá certo? Lei de causa e efeito, né? Então, raciocínio. Se Deus é perfeito, se Deus é amor, e se tudo que chega até a mim é a minha responsabilidade, mas tem a permissão do amor divino, da justiça divina, da misericórdia divina, para que isso chegue até a mim, então tem que ser justo, perfeito e bom. A minha mãe tem 90 anos, ela está com Alzheimer. Se eu não fosse espírita, quer dizer, eu sou um aprendiz do espiritismo, eu não entenderia aquilo. Mas, sendo espírita, eu tenho a compreensão que aquilo, se não tem uma base atual, tem uma base pregressa, que precisa daquela experiência para um aprendizado espiritual. Minha mãe foi a maior potência que eu tive na minha vida, foi a sorte de ter minha mãe, de trabalho, de disciplina, de tudo. De repente aparece um Alzheimer. Mas por quê? A autossuficiência também precisa de ser dominada, precisa de ser domada. Então, de alguma forma, aquilo acontece para nos mostrar um caminho diferente. Então, é uma doutrina consoladora. Ela mostra para a gente perder um ente querido. Até essa palavra é esquisita, né? Porque você não perde ninguém. Você deixa de ter aquela materialidade, mas no momento que a minha essência, através do pensamento, se conecta com aquela outra essência, não importa em que planos distintos de vida esses dois corações estejam vibrando, eles estão unidos naquele momento. Mas nós somos extremamente materialistas. E a doutrina espírita, como o próprio nome diz, a valorização que ela dá é, acima de tudo, espiritual. Nós somos seres espirituais. Então é necessário que a gente entenda essas coisas que o Espiritismo tão largamente demonstra através de tanta literatura. Por isso que está lá um dos mandamentos, né? O mandamento não, das citações de Kardec, espíritas. Amai-vos e instruí-vos. Por quê? Cada universo de cada pessoa que está aqui é do tamanho do conhecimento dela. Se é maior, menor, se é igual, isso não interessa. Mas dentro de cada individualidade, o universo de cada um é o tamanho da experiência que ele tem. Então é necessário que a gente expanda. Assistir uma palestra é importante? Importantíssimo. Seja lá quem tiver. Que a gente aproveite. Agora, que a gente tenha noções críticas para não aceitar tudo e qualquer coisa do que as pessoas nos dizem. Porque às vezes tem uma música que fala assim, se não faz sentido, discorde comigo, não há nada demais. Porque nós temos que fazer a avaliação de tudo que chega à mão da gente. Porque se falar assim, isso aqui foi escrito pelo espírito tal, e aquilo não condiz. Hoje nós estamos vendo nas redes sociais lotadas de citações de Chico Xavier, que você sabe, fala assim, isso aqui Chico nunca ia falar. Até coisa de adivinhações, né? Então, se você for acreditar em tudo que você vê, fica muito complicado. Por isso que Kardec teve uma importância enorme. Ele não acreditava, ele tinha que comprovar. Então, a separação, eu comecei falando da separação da ciência, eu vou falando as coisas, vai embora, fala igual pobre na chuva, ela começa a advir do problema da Igreja Católica em relação ao texto hermético da Bíblia. Por quê? Se você ler a Bíblia, você vai saber que a Terra foi construída primeiro, em 7 dias, Deus descansou, construiu tudo que estava ao redor. Então, é o terrocentrismo, né? Nós somos o umbigo do universo. Não cabe, pelo quanto de inteligência que a gente tem hoje, não cabe. Não é ser herético, não é ser nada. Você tem que contestar certas coisas, não pode aceitar determinadas coisas. Então, Jesus fala assim, há muitas moradas na casa do meu pai. Já era contraditório, então. Foi construído depois. As coisas chegam a tal ponto, né? Eu tenho um amigo, eu comentando um negócio um dia com ele, ele falou assim, a vida do homem na Terra tem tanto tempo, está na Bíblia. Eu falei, normalmente eu deixo para lá, apesar de eu ser muito contestador, eu adoro uma argumentação, eu adoro uma tretazinha bem direcionada, eu gosto. Eu falei assim, mas espera aí, você tem fósseis aí datados de carbono aí, de tantos mil anos? Ele falou assim, isso é pegadinha para testar sua fé. Eu falei, Deus virou Sérgio Malandro agora, virou para pegar a pegadinha do malandro. Eu falei, tá bom, eu vou falar, não me cabe, claro, tá certo, gente, não cabe nada para você falar alguma coisa. Por quê?
De repente, aquela pessoa que eu acho, porque aqui não é lugar para a gente mentir, que eu acho tacanho, que eu penso que a pessoa é limitada, tudo, todas as críticas que nenhum espírita faz, que nenhum espírita faz julgamento, nenhum espírita tem inveja, mas tudo bem, vamos dizer que eu tivesse, né? Às vezes ele, com aquele conhecimento que eu acho tacanho, ele faz as melhores escolhas para ele. O que é importante? Conhecimento é importante, tá certo? O mundo não está na situação que está por falta de conhecimento, de informação. Está por falta de atitudes contrárias ao Evangelho do Cristo, que preconiza amor, caridade, todas as coisas que a doutrina espírita fala, que a fé sem ação ela é vazia, que mais vale a mão que obra do que a boca que murmura uma oração, sem tirar qualquer mérito da oração, porque ela é extremamente essencial para a gente, porque é a nossa base de conexão. Por isso a doutrina espírita é uma religião, porque ela nos coloca em contato com Deus. Ela nos coloca em contato com as leis instituídas, as leis divinas, as leis universais, e nos mostra caminhos de manter o equilíbrio frente a essas leis. Porque ela fala para a gente, você está sofrendo, você está em dor? É porque você está em desequilíbrio com as leis universais. E tem uma cláusula de extinção. Está sofrendo, está em dor? Equilibra, que toma o doril espiritual. No instantinho, volta. Quando eu me reequilibro, as coisas cessam. Então, nós estamos vendo um mundo hoje onde a depressão graça, o suicídio vira epidêmico. Divaldo falou que a gente ia enfrentar essa epidemia, está aí, né? A gente está vendo. Daqui a pouquinho começa o mês de prevenção à depressão e suicídio. Por quê? Materialismo, consumismo, ausência de crença, ausência de valores, ausência de esperança, e isso a doutrina espírita, se você ler, se você entender, ela vai dar muita esperança para as pessoas. Ela vai explicar, ela vai falar que aquilo, nada é uma constância, aquilo ali daqui a pouquinho se modifica, daqui a pouquinho aquilo se transforma, daqui a pouquinho você reencontra, daqui a pouquinho você torna a estar convivendo com aquelas pessoas que foram à nossa frente, as nossas amizades, os nossos afetos. Então, eles não desapareceram, eles estão aí, são os mesmos de que quando estavam aqui nesse plano material. Então, quando eu entendo, acredito nisso, aceito isso como verdade, teria que servir de consolo. Teria que servir para alguma coisa. Porque se você... É muito fácil a gente falar determinadas coisas, mas quando passa pelo processo, nega, faz igual Pedro, nega Jesus 50 mil vezes, né? Porque começa. Quando acontece qualquer desarmonia na nossa vida, a primeira coisa que a gente faz é se isentar da responsabilidade por aquilo. Então, podem colocar isso na cabeça de vocês. Tudo que acontece na vida da criatura é responsabilidade dela. Ah, fulano me levou pelo mau caminho. Você foi com seus pés. Ele tem a responsabilidade dele. Eu tinha uns 3 meses que eu fazia palestra, ainda muito contraditório, porque eu não entendia o que eu estava fazendo na frente de uma assembleia. Falei assim, sendo tão imperfeito, cobrando sempre as imperfeições, né? Olhando sempre o negativo, como é comum a gente fazer, sem qualquer misericórdia comigo mesmo. Eu falei isso, que a responsabilidade de tudo que acontece na nossa vida é nossa. Uma senhorinha, devia ter uns 70 anos, ela levantou e falou assim, o senhor está dizendo para mim que a responsabilidade do meu marido ter me traído é minha? Eu não escuto nada, não vejo nada, eu sou um espírita que tem medo de espírito, olha que coisa boa. Não quero ver ninguém, pode ficar lá e eu ficar quietinho aqui, que está tudo bem. Eu não sou tão esperto e inteligente para dar a resposta dela se eu não tivesse sido intuído. Com certeza absoluta. Porque eu tomei um susto tão grande que eu fazia palestra 3 meses, ninguém fala nada contra a gente. Né? Eu falo, eu não concordo. Né? Isso assim. Aí ela, de repente, ela faz aquilo. Né? Eu tomei um susto, mas eu falei para ela, claro que não. A responsabilidade é do seu marido. A responsabilidade da senhora é com sentimento em relação a essa traição, porque a gente pode perdoar. Nossa, fala em perdoar a traição, né? O cabelo até arrepia, né? Agora, quando somos nós, é a esmola da cuia tremendo, né? Da imagem da música lá. Por quê? Quando somos nós, a gente quer compreensão. Todos nós que estamos aqui, encarnados, desencarnados, toda a turminha que está aqui, em todo e qualquer lugar desse vasto universo de Deus, procura por uma coisa, aceitação.
Eu quero ser aceito pelo aquilo que eu sou. Vera, duvido que não. Né? Alguém aí não quer ser aceito? Mas, no entanto, quando eu tenho que aceitar o outro por aquilo que é, a gente está vendo as polarizações. Tudo isso eu estou falando sobre espiritismo, não estou falando sobre outra coisa, não. Porque fala sobre respeito ao seu próximo, ela fala sobre paciência, sobre caridade, sobre amor. Tudo isso, sobre todas as coisas, todas as virtudes que nós estamos desenvolvendo. Gente, no dia que eu vier aqui para desanimar alguém, vocês podem parar de me chamar, porque é uma doutrina que é para elevar, que é para fazer as pessoas saírem melhores. Sair e falar o seguinte, tudo bem, eu tenho as minhas deficiências, normal, eu vou usar um chavão, eu sou um ser em construção, tenho raiva dessas coisas que todo mundo fala, mas eu tenho que falar isso, eu sou um ser em construção, então eu vou errar, porque o meu sistema de aprendizado está cá na doutrina espírita, ela diz para mim, eu acredito nessa doutrina, mesmo que eu não possa ser exemplo de um adepto da doutrina espírita, francamente falando, né? Mas eu sou um aprendiz dela. Então, ela fala para que eu fui criado simples e ignorante. Então, para poder começar a fazer o meu desenvolvimento, eu tive que fazer tentativas, escolhas. Dessas escolhas, eu posso acertar ou eu posso errar. Na simplicidade e ignorância, eu vou errar infinitamente mais do que eu acerto. O segundo passo, reconhecer que eu fiz alguma coisa de errada, porque já chega nesse ponto, uma grande quantidade de pessoas não reconhecem, porque o teimoso da família é quem? É você? Não, né? Todo mundo é missionário da família, né? É uma coisa impressionante, né? Nunca é a pessoa que desorganiza tudo, não. Todos nós somos missionários. Aí eu estou em missão na minha família, está na missão de atormentar a vida dos seus familiares, né? Deve ser, porque não se reconhece. Se você não reconhece o erro, você não tem como mexer naquilo. E a doutrina espírita fala, reconheceu. Tá, eu estou errado. É suficiente? Não. Porque tem gente que reconhece o erro, não se arrepende do erro. Tá certo? O processo evolutivo ainda está num nível extremamente ainda avariado, vamos usar essa palavra, e ele não vai se arrepender daquilo que ele fez. Às vezes até continua fazendo, repetindo, às vezes, ad eterno a mesma coisa. Mas vamos dizer que nós pegamos a normalidade e reconhecemos o erro e nos arrependemos daquilo que nós fizemos de errado. Termina por aí? Eu me arrependi do que eu fiz de errado para a Vera. Está tudo certo? Não. Nós temos que reparar o erro. Isso se chama justiça divina. E eu resumo ela da forma mais simples que eu consigo. Acendeu, apaga, abriu, fecha, sujou, limpa. Tem alguma coisa de errado? Tem alguma coisa de errado? Por que quando chega a nossa conta, nós tentamos nos eximir da própria responsabilidade? É isso que a doutrina espírita, o espiritismo, vem falar para que a gente assuma as nossas próprias responsabilidades, que a gente olhe para frente do espelho e fale assim, essa tal da coisa que eu tenho horror quando todo mundo fala, porque sempre a gente está falando sobre autoaperfeiçoamento e sobre reforma íntima, não é isso que a gente vai falar? É só, a doutrina espírita é sobre isso, sobre se reformar e sobre autoaperfeiçoamento. Mas para ter essas duas coisas, e nisso a doutrina espírita é espetacular, porque ela nos mostra a importância do autoconhecimento. Se eu não me conheço, eu não tenho como me transformar. E sobre transformação, o único poder que eu tenho de transformação é sobre mim mesmo. Não adianta, mas, no entanto, eu quero transformar A, B, C, D, mas nunca olhar para mim. A doutrina... Santo Agostinho falava, né, faz o que eu fazia na minha vida terrena. Quando eu ia deitar, fazia uma retrospectiva do meu dia, tentava ver se eu tinha deixado de fazer algum bem que eu podia fazer, e se as pessoas tinham reclamações justas, ele ainda coloca, ao meu respeito. Porque às vezes a pessoa tem reclamação que não procede. A minha mãe sempre falou assim, você não liga para a opinião dos outros. Eu falo assim, não, agora eu não quero que as pessoas tenham opinião ruim sobre o meu respeito, eu quero aceitação. Então, não posso ser cínico de falar que eu não ligo. Por quê? Tem uma coisa, se a pessoa estiver falando a verdade, aquilo, nossa senhora, irrita a gente, principalmente os familiares nos mostram muito isso, né? O nosso lado que a gente não quer enxergar. Porque se você não faz por si mesmo, as pessoas vão mostrar, e o olhar do outro te define. Porque, normalmente, eu não consigo fazer essa reforma íntima porque o meu ego tenta me proteger de mim mesmo. Eu projeto meus erros nos outros. Projeto neles. O que eu tenho dentro de mim, eu projeto no outro. E o ego não deixa
eu enxergar a minha própria realidade, porque normalmente a gente fica focado nos defeitos e não entende que nós temos qualificações. Então, se quer começar a fazer uma reforma íntima, claro, eu preciso de tocar nas partes que eu preciso de transformar aquilo. A doutrina te dá base para isso. Então, o Espiritismo é uma doutrina de luz. Ela é uma doutrina de luz, como diversas religiões, tá certo? Mas nós temos a responsabilidade, o ônus de pensar que nós entendemos um pouco além daquilo que é falado em outras denominações religiosas. E eu creio que sim, verdadeiramente falando, mas isso acarreta mais responsabilidade. Muito será cobrado daquilo que muito foi dado. Então, se eu tenho entendimento que as pessoas têm um rol de limitações que eu também tenho, e que elas também têm qualificações que eu também posso ter, então, por que eu não tento olhar para o meu irmão com caridade, com honestidade de caráter, tentar compreender aquela falha, aquele defeito? Minha mãe também fala assim, você aceita o erro de todo mundo? Eu falei, mãe, porque eu erro pra caramba, eu não quero começar a jogar pedra para nego vai jogar tanto em cima de mim, que é o melhor, é um sistema de defesa. Não é desculpar os erros, não é isso não, mas é entender que as pessoas podem falhar tanto quanto eu falho. Não tem santidade nenhuma em mim, infelizmente, mas determinadas coisas, quando você para pensar, e você vai nos tópicos espíritas lá, será que eu posso apontar o dedo para o meu irmão? O sentimento, normalmente quando tem um quadro eu escrevo sentimento, pensamento e condicionamento. O sentimento, que é a primeira base, né, que a gente lida, ele às vezes é atroz. Eu estou com o sentimento carregado de um viés negativo. O raciocínio que eu conquistei é o filtro desse sentimento. Será que eu posso dar vazão a isso aí? Vai perder o réu primário, vai acontecer uma série de coisas se a gente deixar o sentimento falar mais alto. Então, esse meu raciocínio dita o meu condicionamento. Quando eu quero fazer determinadas coisas, o raciocínio fala assim, posso? Posso. Devo? Não, não devo. Qual é a base disso? Eu mesmo. Jesus que falou, não sou eu não. Amar ao próximo como a ti mesmo. Só faz para o outro aquilo que você gostaria que o outro fizesse para você. Tem dificuldade para entender isso, gente? Nada, nenhuma, não é verdade? E, no entanto, uma coisa tão básica quanto essa, a gente não consegue ainda depois, o que não é nada de anormal, tá certo? Mas a gente não consegue agir segundo esse ensinamento. Por quê? Nós somos aprendizes. Nós somos aprendizes. Eu não consigo dar a face direita, claro que ele falou isso de forma literal, né, para quem me bateu na esquerda. Eu vou tentar acertar ele com toda a força que eu puder acertar, porque esse é o condicionamento que nós temos. Nós somos criados dentro da sociedade que estimula a competição. E, às vezes, a gente tem que competir mesmo. Se eu estou disputando uma vaga de trabalho com você, se eu estudo mais, eu posso ter uma chance melhor. Isso não é o problema, mas hoje tem um verbinho que eu acho muito interessante nas redes sociais, compartilhar. Esse verbo interessantíssimo, né? Está lá, vamos compartilhar, vamos compartilhar, vamos compartilhar. Quando vocês percebem o que eu compartilho, eu não vou falar nós, não, porque tudo aqui é na primeira pessoa, tá? Quando você percebe o que você está compartilhando, você começa a ver, né? Falei, eita. Tem dia, graças a Deus, eu sou uma pessoa extremamente bem-humorada, sou muito irreverente, mas eu não sou santo, não tenho perfeição, não tenho nada. Então, tem dias que, praticamente, você, quando olha, você é uma encarnação de um pé de boldo, de tão amargo que você está. E eu já passei a vergonha da minha filha chegar para mim e falar assim, pai, você está insuportável. E eu falei assim, é verdade, nem eu estou me aguentando. Eu vou te dar uma palestra sua para você assistir. Olha bem. É o famoso, né? Eu vou falar, mas fazer... Como que é difícil você exemplificar aquilo que às vezes você fala perante uma audiência de uma casa espírita. Mas hoje eu entendo que a espiritualidade trabalha com quem tem a boa vontade de tentar fazer o trabalho da melhor forma. Eu faço o que eu consigo fazer, vou tentando cada dia dar uma melhoradinha, tentar fazer alguma coisa, para que alguma coisa que eu fale toque o meu coração e possa tocar o coração de alguém. Falar assim, olha, aquilo que você falou... Teve um dia que eu passei uma vergonha tão grande
passei uma vergonha tão grande. Eu estava num desses dias que eu estava, nem sei por que alguma coisa, deve ter sido uma coisa muito besta, mas tinha me tirado do sério. Eu fui na UAI Brasil, quando eu cheguei assim para pagar, a menina olhou e falou assim, eu conheço o senhor faz palestra, né? Eu falei, faço. Aí tive que fazer até uma cara sorridente, né? Faço. Ela falou, lembrei do senhor hoje. Teve uma cliente aqui que quase me tirou do sério. Aí eu lembrei do que o senhor falou. Gente, a minha cara ficou desse tamanho. Eu falei, meu Deus do céu. Né? Eu falei, mas que bom que alguma coisa, eu pensei comigo, serviu para você e não serviu para mim hoje. Eu saí morto de vergonha de lá. Eu falei, olha, toma, né? Você toma as cacetadas. Por quê? Agora é o exercício. Tem hora que eu começo a rir. Eu rio de mim mesmo, eu consigo rir. Eu tenho essa inteligência de rir mesmo. Tudo na vida parte do conhecimento de determinadas leis divinas, leis naturais. Então, desenvolvimento das nossas virtudes. O Espiritismo está aí para dar essa base do entendimento que o nosso sofrimento é causado por nós mesmos. Com raríssimas exceções, às vezes determinados vêm como incentivo de melhoria, de desenvolvimento. Às vezes aquilo não é kármico, às vezes aquilo não é expiação, às vezes aquilo é uma prova. Agora, se eu chegasse aqui para vocês e falasse assim, todo mundo aí, guardando o livro embaixo da cadeira aí, pega uma folha de papel, uma caneta. O que é isso? O pessoal arrepiou aí, não arrepiou? Tenho certeza que vocês arrepiaram. Teste surpresa. Você riu, né? Lembrou, né? Nossa Senhora, meu Deus do céu, não estudei a matéria, o que eu fiz, né? Aí alguém chegasse assim e falasse assim, professor, qual é o assunto da prova? Nós somos uma turma de 4ª série primária, da minha época primária, acho que agora é básico, sei lá, eu não sei o que é, né? Mas vou usar o primário aqui. Aí eu falo assim para vocês, a nossa prova de hoje é sobre teoria da relatividade. Aí alguém vai chegar e vai falar assim, professor, o senhor não deu essa matéria. Então, uma coisinha para vocês guardarem, nós estamos quase chegando ao final. Deus nunca dá uma prova para a qual ele não tenha ensinado a matéria. Se o aluno faltou à aula, se o aluno não prestou atenção, se estava no celular, se estava nisso, não é responsabilidade do professor. Vai repetir de ano, vai ficar de segunda época, de dependência. Infelizmente, felizmente, esse professor, ele não jubila ninguém, ele não expulsa ninguém da escola. Olha que maravilha. Então, é a doutrina de consolo, de luz, que enfrenta a ciência, que mostra fatos, que mostra a filosofia do porquê que nós estamos aqui, qual é a origem do nosso sofrimento, para onde nós vamos caminhar. Essa é a parte filosófica do Espiritismo. Então, que a gente tenha essa joia que nós temos na mão, que a gente faça uso dela no nosso dia a dia. Se falhou, que venha um lá e fala assim, opa, hoje eu deixei a desejar. Tudo bem, eu sei que você compreende. Mas eu tenho que ter a compreensão que isso não pode ser uma coisa repetitiva. Eu vou encerrar, meus amigos, aqui o que você vai encerrar, né? Não sou eu que vou encerrar, mas vou encerrar minha fala. É uma poesia, eu sempre tento encerrar com a poesia, que eu escrevo poesia. Então, é uma poesia meio uma oração, que eu faço sempre para mim também. Eu dei o título de súplica. Jesus, mestre querido, tome em suas mãos esses corações tão feridos e os aqueça junto ao seu próprio coração. Console o pranto de tantas dores, que brotem dessas lágrimas as mais lindas flores, que se transformem em vasto jardim esta cruel desolação. Acolha em seu peito essa legião de aflitos, que em desespero te buscam aos gritos e não consegue te encontrar em seu próprio interior. Acalma nossos temores com a tranquilidade do seu sorriso. Tenho certeza que nada mais é preciso para dar norte ao viajor. Que possa coar em nossa alma a mansetude da sua voz, que mesmo em suplício abençoou o seu algoz e ao Pai jamais deixou de ser fiel. Envolva em seu amor seus irmãos mais pequeninos. Somos ainda aqueles mesmos meninos e meninas à procura de sermos dignos de herdar o ainda longínquo reino dos céus. Mas que nós estamos no caminho, nós estamos. Muito obrigado pela paciência e pela audiência, como diz o meu amigo Faustão, até uma nova oportunidade. Fique com Deus. Acabou.
Bom, querido irmão Ricardo, muito obrigado pelas palavras de hoje. É uma palestra maravilhosa e que até me lembrou, você falou acerca da sua mãezinha, né, que está com Alzheimer, e minha mãe desencarnou também de Alzheimer, né, na época, e eu não era espírita ainda. Não que tivesse sido mais fácil, né, não é, mas eu teria tido um entendimento melhor das coisas, né. O entendimento, ele nos traz o equilíbrio nos faz nos sintonizarmos com bons espíritos. Isso nos ajuda a levar a nossa vida à frente. Exatamente. E é isso que o Espiritismo nos traz, o entendimento e o equilíbrio. E é isso que a gente deve tentar ter nas nossas vidas. Bom, então, nosso irmão já fez a prece dele em forma de poema ou verso? Poema, né? Mas a gente vai fazer também aqui, rapidamente. Vamos, de novo, fechar os nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo pelos momentos que tivemos aqui maravilhosos nessa noite de hoje, pedindo a Deus que nos ajude a assimilar o que foi dito aqui, e não só assimilar, mas também colocar em prática, porque só o conhecimento é uma parte do caminho, mas a gente deve sempre tentar fazer o bem, né, praticar a caridade, que é uma das tônicas do Espiritismo. Peço também que possamos levar para os nossos familiares, para os nossos vizinhos, né? Tudo o que recebemos de bom aqui, todas essas boas energias, essas boas vibrações, repassando para os mesmos, fazendo disso uma grande corrente do bem. E que na próxima terça-feira possamos estar aqui novamente com a graça de Deus. Então, com a permissão dos nossos mentores espirituais, dos mentores espirituais desta casa, damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje, dando graças a Deus. Boa noite a todos, e agora nós vamos passar para o passe. Quem tiver interesse é só aguardar que a gente vai chamar. Tá? Obrigado.